Então vamos aqui, ó. Lúcia está estudando para concurso público de cargo efetivo de certo ministério e é contadora de uma organização da sociedade civil. Então olha só, galerinha. Lúcia quer passar em um concurso para um ministério e esse ministério aqui faz parte do quê? Da administração pública direta, tá? E ele é contadora de uma organização de sociedade civil, que a gente sabe que está no terceiro setor, beleza? Então vamos devagar. A organização de sociedade civil em que Lúcia trabalha não integra administração indireta, verdade. Porque lá na administração indireta nós temos a fase. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresa pública. Tá certo até aqui. Ainda que realize atividade que possa ser considerada de serviço público. Sim, tá certo aqui também. Ué, Igor, mas essa OS não presta? É considerado serviço público? Sim. Por quê? Porque aqui, ó, prestação de serviço de saúde. A Igor, ela é contadora, mas ainda assim ela colabora diretamente para a prestação de serviço de saúde. Então essa tá certa. A A já é o nosso gabarito. Mas vamos ver o erro das demais? Vamos ver o erro da B, da C, vamos lá, ó. A empresa pública em que a Arlete atua deve adotar a forma de sociedade anônima. Galera, muito errado. Igor, por que muito errado? Porque a empresa pública, ela tem uma forma livre. Como assim uma forma livre? Ela pode adotar qualquer forma, ela pode ser limitada, ela pode ser SA, ela pode ser EIRELI, tá? O que obrigatoriamente tem que adotar a forma de sociedade anônima não é a empresa pública, é a sociedade de economia mista. A sociedade de economia mista obrigatoriamente tem que ser SA. C. O cargo efetivo para o qual Lúcia está estudando está na administração indireta. Não, está na administração direta. D. Tanto a organização de sociedade civil em que Lúcia trabalha quanto a empresa pública que a Arlete atua integram a administração indireta. Não. Organização de sociedade civil não integra a administração pública. A gente já viu isso. É terceiro setor. A administração indireta é composta apenas por pessoas jurídicas de direito público? Besteira. Por quê? Porque a administração indireta é composta pela fase. E lá na fase, ó, fundação, autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, apenas a autarquia é público. Todo o restante é privado. Então tá muito errado, né? Tá muito errado essa aqui. Então nosso gabarito vai ser A, deixa eu confirmar o gabarito. Perfeito, alternativa A. Vamos prosseguir? Vamos prosseguir. O município Alfa instituiu a Sociedade de Economia Mista Beta. Então vamos devagar. O município constituiu uma sociedade de economia mista. O que a gente sabe sobre sociedade de economia mista? Vamos devagar. Sociedade de economia mista. Pessoa jurídica de direito privado. Pode ser para auferir lucro ou prestar serviço público. Adota como registro sociedade o quê? Anônima. Isso é o que a gente sabe, beleza? O regime dos seus trabalhadores é o regime seletista. Vamos lá. A partir de permissivo legal, ou seja, foi autorizado por lei, com capital social majoritariamente público. Por que ele fala majoritariamente público? Porque a questão está falando assim pra gente, ó. A maior parte das ações são públicas. Como é uma sociedade de economia, olha, economia mista, então tem capital público e privado, por isso que é misto, tá? Tendo por objeto o desempenho de atividade econômica em sentido amplo. Isso aqui é muito interessante. Por quê? A doutrina divide a atividade econômica em dois sentidos: em sentido amplo ou em sentido estrito. E qual é a diferença? Quando fala para a gente que é uma atividade
Isso aqui é muito importante, tá? Só quem faz questão da FGV sabe isso aqui. Quando fala que é uma atividade econômica, você precisa estar ligado nisso aqui, ó. A atividade econômica em sentido amplo, na verdade, é prestar serviços públicos. A atividade econômica em sentido estrito é lucrar. Então toma cuidado com isso. Igor, mas o nome atividade econômica, mesmo assim, pode ser considerado prestar serviço público? Pode. É aí que está o grande tchan da parada. Então falou em sentido amplo, prestar serviço público. Falou em sentido restrito, é lucrar. Então aqui está falando que é sentido amplo. Então o que isso aqui quer dizer para gente? Quer dizer que ela vai prestar serviço público. Típica do poder público em regime não concorrencial, ou seja, não tem concorrência. Por que não tem concorrência? Porque concorrência é para quem lucra. As empresas concorrem uma com a outra. Se ela está prestando serviço público, prestar serviço público não tem concorrência mesmo, é não concorrencial. Isso é claro, né? Essa medida suscitou intensos debates a respeito de sua conformidade constitucional, considerando a natureza da personalidade jurídica. Vamos lá. Uma sociedade de economia mista, ela pode prestar serviço público? Pode. Claro que pode. Vamos lá. A. Não há irregularidade formal ou material na instituição de beta, que pode exercer o poder de polícia. Galera, esse aqui já é o nosso gabarito. Por quê? Ela pode exercer o poder de polícia? Pode sim. Isso aqui é uma decisão do STF. O que o STF falou para a gente? Falou o seguinte: se uma sociedade de economia mista for prestadora de serviço público de forma não concorrencial, ela pode sim ter a delegação do serviço público, inclusive quanto à aplicação de sanções, tá? Inclusive, então esse já é o nosso gabarito. Mas vamos ver o outro. B. A atividade típica de Estado pode ser delegada beta, desde que não importe o exercício do poder de polícia? Não. Sociedade de economia mista pode ter poder de polícia? Pode, galera. O poder de polícia que tem numa sociedade de economia mista, lembrando que a sociedade de economia mista está na administração indireta. Se o poder de polícia está na administração direta, é chamado de poder de polícia originário. Aqui, você tem uma sociedade de economia mista, que está na indireta. Então, isso aqui é o que nós chamamos de poder de polícia derivado, tá? Ou secundário. Vamos ver a C. Entidades como beta somente podem desempenhar atividade econômica em sentido estrito. Errado. Podem desempenhar atividade econômica em sentido estrito, que é o quê? Lucrar. Mas também podem desempenhar atividade em sentido amplo, que é prestar serviço público. D. Entidades que integram a administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado como beta, não podem exercer atividade típica de Estado. Vê que a C e a D falou a mesma coisa, né? Tá errado. Claro que podem prestar serviço público. É lícito o objeto social de beta, desde que a atividade econômica a ser explorada seja atribuída ao poder público pela ordem constitucional e regime monopólio. Claro que não, né, gente? Aqui está falando que a atividade econômica a ser explorada seja atribuída ao poder público não faz sentido, porque a sociedade de economia mista ela tem personalidade jurídica própria, então vai ser atribuída a ela mesma, tá? Então, tá errado isso aqui, né? Então, nosso gabarito tem que ser A, confirmando, ó, não há irregularidade formal ou material, ou seja, pode exercer poder de polícia porque está prestando serviço público. Ah, Igor, e se essa sociedade de economia mista, Igor, por um acaso, fosse exploradora de atividade econômica em sentido estrito, se ela lucrasse, ela poderia exercer o poder de polícia? Não. O poder de polícia é para prestadores de serviço público, tá? Vamos para a questão de número 3. Vamos lá. Observe o seguinte caso hipotético. O presidente da República, em razão do aumento de casos de violência urbana, decide criar o Ministério da Segurança Pública, até então inexistente. Quando cria um ministério, criou um ministério. Ministério de Segurança Pública é o quê? É um órgão.
Quando o presidente cria um órgão, o governador cria um órgão, o prefeito cria um órgão, a técnica que a gente consegue perceber aqui é a técnica de desconcentração. Tá? Aqui nós temos a desconcentração. Nesse cenário, quanto à organização administrativa, é considerado, de acordo com o entendimento doutrinário, é correto afirmar que o ministério é um tipo de órgão, tá? Quer saber, ministério é que tipo de órgão? Olha o bizu que eu vou te dar. Existem 4 tipos de órgãos. 4 tipos de órgãos. E eles seguem a seguinte linha hierárquica. São eles, os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Nessa linha hierárquica, de cima para baixo. E qual é o bizu que eu vou te dar? Você sempre vai começar no chefe de Estado e vai descendo. Sempre. Então, vamos pensar na União. Quem é o chefe de Estado da União? Presidente da República. Se a gente fosse pensar, por exemplo, nos estados. Quem são os chefes de Estado nos estados? Governador. E no município? Prefeito. E agora o que você vai fazer? Você vai descer. Abaixo do presidente tem quem? Tem os ministérios. E governador e prefeito tem as secretarias. Abaixo tem o quê? Tem os departamentos ou as diretorias. E por último, os órgãos subalternos são aqueles órgãos de execução. Igor, você pode me dar um exemplo aí com nomes? Sim. Ó, atualmente, Lula lá, uma estrela brita, amarrado. Lula, símbolozinho do PT. Aí, ó. Ministério. Vamos botar aqui o Ministério da Segurança. Abaixo do Ministério da Segurança vai ter um departamento. Vou botar aqui o DPEM, Departamento Penitenciário Nacional. E abaixo você vai ter aqui os presídios, né? Legal. Ó, essa linha hierárquica. Então ela está perguntando aqui pra gente, ó. O Ministério é o quê? Um órgão autônomo. Então a gente já consegue eliminar a C e a E. Criada a partir da técnica de desconcentração administrativa? Perfeito. Olha o bizu que eu vou te dar para você não confundir descentralização com desconcentração. Ó, desconcentração. C do desconcentração, tá vendo? De cria. E ó, de órgão. Falou que cria órgão, desconcentração. Aí, e a descentralização, né? Para administração indireta não cria órgão, cria entidade, tá? Então o nosso gabarito aqui tem que ser bravo, bonito, bem bonito. Tá vendo? Vamos continuar. Questão de número 4. João, após formar-se em contabilidade, pretende prestar concurso público no âmbito do seu município. Então vamos devagar. Município faz parte do quê? Da administração direta. Para entregar os quadros de uma entidade na administração indireta. Peraí. Para integrar os quadros de uma entidade da administração indireta. Ah, entendi. Então ele pretende fazer um concurso público para trabalhar dentro do município, tá? Na circunscrição do município, mas ele quer fazer um concurso público para uma entidade da administração indireta daquele município. Então ele quer fazer um concurso público para uma fundação pública do município, para uma autarquia do município, para uma sociedade de economia mista do município ou para uma empresa pública do município. Vamos lá. Nesse contexto, o particular passa a estudar as nuances do regime jurídico aplicável aos empregados públicos. Olha só que legal. O que é o empregado público? Galera, o empregado público é aquele cara que faz concurso público, mas ele vai ter um regime seletista.
Igor, por que ele vai ter um regime seletista e não vai ser servidor? Eu achava que todo mundo que fazia concurso público era servidor. Não, ele vai ser seletista. Por quê? Porque ele vai trabalhar em uma pessoa jurídica de direito privado, que segue as regras do direito privado. Show? Então vamos lá. Quem trabalha na administração indireta, vem comigo aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Administração direta. Quem trabalha na administração direta, todos são o quê? Servidores. Por que, Igor? Porque todas as entidades da administração direta são pessoas jurídicas de direito público. Ó, tu vai ter município, estado, DF e União. Todos eles, sem exceção, têm personalidade jurídica de direito o quê? Público. Mas quando a gente vai para a administração indireta, aí você vai perceber que o buraco é um pouco mais embaixo. Porque lá tu vai ter fundações, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas, tá? E aí como é que vai funcionar? A autarquia tem personalidade jurídica de direito público, mas as demais têm personalidade jurídica de direito privado. Ou seja, vai seguir as regras do setor o quê? Privado. Toma cuidado que se essa fundação pública que for de direito público, vai ser um tipo de autarquia. Aí vai ser servidor. Mas em todas elas aqui, ó, o regime é o quê? CLT. Então você pode fazer concurso público para ser o quê? Seletista. Exemplo, os maiores exemplos estão aqui, ó, nas empresas estatais. Se tu fazer a prova para Petrobras, tu vai ser seletista. Se você fizer a prova para o Banco do Brasil, se você fizer a prova para Caixa Econômica, se você fizer a prova para o Correios, tudo isso aí você vai ser seletista, tá? Ah, Igor, tem que fazer concurso público? Claro que tem. Porque tanto a administração direta quanto a indireta, ambas precisam prezar pelo LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E por que tem que fazer concurso? Por conta da impessoalidade, tá? Então tu vai fazer concurso, tu vai ser o quê? Seletista, tá? Tranquilo ou não tranquilo? O que gera um pouco de discussão na doutrina é isso aqui, ó. Porque atualmente hoje tem fundação pública que adota o regime seletista e outras o regime estatutário, até que tenha sido criado o regime jurídico único. Então tinha muito essa bagunça, né? Então quando a gente olha para cá, ó, já até soltei o gabarito para você. Vai ter um regime contratual, que vai ser seletista. Estando sujeito, ó, a CLT. Motivo pela qual a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar os litígios que decorram dessa relação. Não é legal, ó. Aqui tá errado, tá vendo? Então a C e a E a gente elimina. A B fala que é estatutária, a gente elimina. E a D fala que é estatutária, a gente elimina. Então realmente só iria sobrar a A aí para você marcar como melhor opção. Beleza? Vamos dar uma olhadinha na questão de número 5. Vamos lá. 5. O presidente da República, insatisfeito com as decisões tomadas no âmbito da Caixa Econômica Federal. Ó, a Caixa Econômica Federal é o quê? Os principais que você tem que saber, galera. O que que é? Então, isso aqui, ó, é uma empresa pública, tá? E do Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda é o quê? É um órgão. Solicita que seus assessores diretos lhe informem sobre as peculiaridades jurídicas que as envolvem, em especial sobre a existência ou não de relação de hierarquia e subordinação para que possa adotar as medidas mais adequadas. Vem comigo aqui, meu pupilo, preste atenção, ó. Da administração direta para indireta não há hierarquia. Vou repetir, ó.
Vamos de novo. Da administração direta para indireta, não há hierarquia. Administração direta, União, Estado, DF, município. Administração indireta, fundações públicas, autarquias, sociedade de economia mista, empresas públicas. Da direta para indireta, não há hierarquia. Na descentralização, não há hierarquia, tá? Até jogar aqui, ó. Ó, administração direta. Administração indireta. Essa técnica aqui é chamada de descentralização. Toma cuidado para não confundir com a desconcentração. Tá bom? Porque a desconcentração cria órgão. Aqui não está criando órgão. Aqui está criando entidades. Fundações, autarquias, sociedade de economia mista e empresas públicas. Já é? Tranquilo? Então toma cuidado. Toma muito cuidado com essa diferença de desconcentração e descentralização. Da administração direta para indireta, vou deixar claro aqui, ó. Não há hierarquia. O que você não pode confundir que com a desconcentração. Na desconcentração há hierarquia, tá? Na descentralização não há hierarquia. Na desconcentração há hierarquia. O que é a desconcentração? A desconcentração é quando você tem aqui, ó, por exemplo, na administração direta. A desconcentração ela pode acontecer tanto na direta ou na indireta. Mas vamos usar aqui a direta como exemplo. Tu tem a administração direta, aí você tem uma pessoa aqui dentro da administração direta. Vou escolher aqui a União, por exemplo. Ó. Essa aqui é a União. É uma pessoa jurídica, tá? E dentro dessa pessoa, ela vai criar uma departamentalização aqui dentro. Ela vai dividir suas tarefas. Tá vendo? Cada um desse aqui é o que nós chamamos de órgão. É como se fosse departamentos dentro de uma empresa, sacou? É como se fossem órgãos dentro de um corpo humano. Já é, cada órgão tem a sua função. Entre a União e seus órgãos, aqui, ó, isso aqui é chamado de desconcentração. Não confunda descentralização com desconcentração. Aí aqui na desconcentração, preste atenção no que eu vou falar. A hierarquia. Na descentralização não há hierarquia, na desconcentração há hierarquia. Aí, Igor, só entes da administração direta podem criar órgãos? Não. Eu posso ter órgãos tanto aqui, ó, na direta, como também é plenamente possível ter órgãos na indireta também. Exemplo aqui, ó, pega aqui uma autarquia, o Detran, e dentro do Detran tem órgãos. Por exemplo, a JARE, que é a Junta Administrativa de Recursos e Infrações. Então, o que é a JARE? A JARE é fruto de uma desconcentração, porque eu estou criando órgãos dentro de uma pessoa jurídica, tá? Então, a JARE é fruto de uma desconcentração, sendo que essa desconcentração está na administração indireta, e a administração indireta é fruto de uma descentralização. Então, olha só que legal. Primeiro, a direta descentralizou para a indireta, já é? Então, vamos lá. A direta descentralizou para a indireta. Show? Show. A direta descentralizou para a indireta. E uma entidade da indireta foi lá e desconcentrou. Então, aqui a JARE, olha só que legal. Isso aqui foi uma desconcentração, porque criou um órgão, só que foi na indireta. Então, isso aqui foi uma desconcentração descentralizada. Já é? Agora, se o órgão é criado na direta, por exemplo, o exemplo que eu dei aqui, a União criando um ministério, aí isso aqui já é uma desconcentração,
porque está criando um órgão. Criou órgão e desconcentração. Só que está na direta. Se está na direta, é o quê? Centralizada. Igor, não entendi. Volta o vídeo e assiste de novo. Ou compra o curso teórico, que vai estar mais destrinchado, tá? Então, vamos lá. O primeiro, vamos lá. A Caixa Econômica Federal é uma sociedade de economia mista? Não, né? Então eu já jogo a A e a B fora. C. Empresa pública, fruto da descentralização administrativa. Sim. Não há relação de subordinação com a administração direta. É da direta para indireta, não tem subordinação. Por outro lado, sendo o Ministério da Fazenda um órgão decorrente da desconcentração administrativa, há relação de subordinação com a presidência. Esse é o gabarito. Lembra que eu falei para você? Volta um videozinho, volta o vídeo alguns minutos aí e vê que eu expliquei que na descentralização da direta para indireta não tem hierarquia, mas de uma pessoa jurídica para os seus órgãos tem hierarquia. Entre os órgãos tem hierarquia, né? Aí tem os órgãos lá no topo, que são os independentes, depois autônomos, mais abaixo, superior e por último subalterno. Show de bola, meu pupilo? Esse bloco vai ficando por aqui, tá? Meus amores, um grande beijo, um forte abraço e na próxima a gente se vê. Valeu! Tchau, tchau, meus queridos!